Esse vídeo é a resolução da atividade de fixação 3 da apostila de imunobásica com o tema Resposta imune inata. Questão 1. Quando um patógeno rompe a barreira anatômica do hospedeiro pela primeira vez, quais os mecanismos imunes podem ter agido? Letra A. Anticorpos específicos induzidos pelo patógeno? Não. Esse tipo de resposta imunológica induzida é uma resposta imunológica adaptativa. E a pergunta é quando um patógeno rompe a resposta imune inata, ou seja, aqueles mecanismos naturais de defesa que nós nascemos com ele. E a barreira anatômica, a barreira física do hospedeiro faz parte da resposta imune inata. Os anticorpos fazem parte da resposta imune adaptativa, não é da primeira linha de defesa, e sim da segunda linha de defesa. Letra B. Reconhecimento dos patógenos por receptores de linfócitos? Não. Os linfócitos são células que compõem a resposta imune adaptativa de segunda linha de defesa. E a pergunta é em relação à primeira linha de defesa. C. Citocinas inflamatórias e linfócitos efetores? Não. Os linfócitos fazem parte da resposta imune adaptativa. E aqui fala-se em relação às citocinas, e a pergunta fala em relação às barreiras anatômicas. Letra D. Enzimas antimicrobianas, conhecidas como antibióticos naturais, defensinas e catalecidinas? Sim, as nossas barreiras físicas ficam produzindo esses peptídeos antimicrobianos de forma natural, antes mesmo de um estado de inflamação. E quando há uma agressão, assim como a questão fala, um patógeno rompe a barreira anatômica, esses peptídeos antimicrobianos são produzidos com maior intensidade. Questão 2. São constituintes do sistema imune inato, que é a nossa primeira linha de defesa. As barreiras físicas e químicas? Sim, toda a nossa constituição do epitélio e mucosas e tudo que é produzido por ela. Letra B. Células da imunidade inata? Sim, são todas as células, exceto linfócitos, que esses fazem parte da resposta imune adaptativa. Letra C. Proteínas solúveis da imunidade inata? Sim. Existem aí as citocinas, que são proteínas solúveis, citocinas e quimiocinas, que fazem parte da resposta imune inata. Então, todas as alternativas estão corretas. Questão 3. O termo PAMP e DAMP referem-se respectivamente. PAMP refere à estrutura de origem microbiana? Sim. PAMP é um padrão molecular associado a um patógeno. São estruturas microbianas comuns e conservadas? Sim. São aquelas estruturas que são essenciais para os micro-organismos sobreviverem. DAMP é o padrão molecular associado a um dano celular ou um dano tecidual. E são estruturas de origem própria liberadas pelo organismo após dano celular e ou tecidual? Sim. A questão está correta. Letra B. As estruturas danosas liberadas pelo organismo do hospedeiro referem-se a PAMPs? Não, isso são DAMPs e não PAMPs. Barra, estruturas de origem microbiana? Não, esses são PAMPs e não DAMPs. Letra C. As estruturas de patógenos comuns? Sim, isso são PAMPs. E estruturas próprias de células em estado normal, reconhecidas por um conjunto de receptores extracelulares? Não, normal não, mas tudo que foi agredido, foi lesionado. Letra D. A estrutura de origem microbiana? Sim, esses são PAMPs. E estruturas de origem própria, liberada após dano e reconhecida por diferentes receptores de alta diversidade? Não, essa parte que está errada. Os receptores da imunidade inata têm uma diversidade limitada e reconhecem estruturas que estão nos micro-organismos e não nas nossas células. Questão 4. Receptores de reconhecimento de padrões, PAMPs e DAMPs, podem ser expressos
Letra A. Somente em diferentes tipos de células apresentadoras de antígenos para o reconhecimento microbiano, fagocitose e ativação da resposta imune adaptativa? Não. Na verdade, eles são expressos por todos os tipos de células. Letra B. Somente em linfócitos? Não, eles são expressos por todos os tipos de células. Em diferentes tipos celulares e em qualquer lugar onde possa ocorrer entrada, invasão e replicação microbiana, está correto. Esses receptores estão localizados em qualquer lugar onde pode haver alguma invasão microbiana. Questão 5. Em relação aos PRRs, receptores de reconhecimento de padrões, e esses padrões podem ser PAMPs, associados aos patógenos, ou DAMPs, associados aos danos. A. Reconhece estruturas citosólicas inicialmente? Não necessariamente, eles podem reconhecer estruturas extracelulares inicialmente também. Letra B. Reconhecem somente estruturas de PAMPs? Não, também podem reconhecer estrutura de PAMPs e DAMPs, sejam eles extra e ou intracelulares. Letra C. Reconhecem estruturas de PAMPs e DAMPs extracelulares? Não, pode ser também intracelular. A questão não está errada, mas elas também podem reconhecer estruturas intracelulares também. Letra D. Reconhecem PAMPs e DAMPs em qualquer lugar, seja dentro ou fora da célula? Sim, essa alternativa está mais correta. Questão 6. Após uma infecção bacteriana na mucosa do sistema respiratório, as células do sistema imune reconhecem primariamente que algo de estranho está acontecendo devido ao reconhecimento de PAMPs após a entrada, invasão e colonização das mucosas pela bactéria em questão? Sim. O sistema imunológico inato reconhece esses padrões moleculares associados aos patógenos pelos receptores de reconhecimento de padrão, reconhece essa bactéria. Letra B. Há o reconhecimento de DAMPs após liberação de estruturas próprias do hospedeiro? Sim. Toda vez que eu tenho uma infecção, uma entrada, uma invasão, uma infecção de uma célula, há lesão de tecidos próprios. Então, há liberação de danos, de DAMPs, que podem ser reconhecidos pelos receptores de danos. Letra C. Há o reconhecimento de PAMPs pelos receptores de linfócitos após a entrada do organismo? Necessariamente, células residentes que não linfócitos podem fazer esse reconhecimento de PAMPs. Então, talvez aqui esteja falando de receptores de linfócitos TCR e BCR e que fazem parte da resposta imune adaptativa, na ativação desse tipo de resposta imune. Então, a melhor alternativa é a A e a B. Então, portanto, a alternativa D é a correta. Questão 7, em relação às células NK natural killer. Letra A. Tem como função erradicar reservatórios de infecção somente quando há alteração genômica celular? Não é somente, induz também a morte de células que são infectadas de modo intracelular. O antígeno esteja no citosol da célula. Então, não é verdade, não é somente. Letra B. Tem como função matar diretamente células infectadas por micro-organismos intracelulares e outros virais? Sim, então são células alteradas geneticamente, endógenas, ou são aquelas células que sofreram infecção e o organismo está livre no citosol. Letra C. Possui receptores inibidores e ativadores? Sim, sendo que o primeiro medeia as funções efetoras e o segundo usa o repouso da célula. O receptor que induz a função efetora de morte da célula é o receptor ativador de morte, que é o receptor CAR. E o segundo que induz o repouso é o receptor inibidor de morte, o receptor KIR. Então, está trocado. Letra D. A sua função efetora é de produzir radicais tóxicos antimicrobianos. Normalmente, os radicais tóxicos, aqueles derivados de oxigênio, por exemplo, eles são produzidos por fagócitos e não é função da célula NK. E secretar citocinas como interferon gama, isso é verdade. As células NK são secretoras de interferon na imunidade inata. Para a gente entender a função das células NK, é necessário que a gente mostre como que há a apresentação antigênica de células tumorais ou células que são infectadas com micro-organismos e que esses micro-organismos estão livres no citosol da célula.
Uma vez esse micro-organismo livre no citosol ou uma célula tumoral, os antígenos endógenos eles passam por processamento antigênico e são apresentados por uma molécula chamada MHC de classe 1. Então, essa molécula apresenta o peptídeo antigênico para os linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD8 reconhecem o peptídeo antigênico ligado à molécula do MHC via o receptor chamado de TCR, receptor de célula T. E assim, essa célula T ela pode ser ativada e secretar os seus grânulos ricos em perfurina, que perfura essa célula, e outros grânulos entram por meio desses poros, que são os grânulos de granzimas e granulosinas, que vão induzir a apoptose e morte desse reservatório da infecção. O que acontece é que algumas infecções ou algumas células tumorais, principalmente infecções por vírus, podem inibir a expressão da molécula de MHC, diminuindo a apresentação antigênica e fazendo com que o linfócito TCD8 não enxergue esse peptídeo antigênico e não induza a morte da célula infectada ou uma célula tumoral. Então, é um mecanismo de evasão próprio que alguns micro-organismos evoluíram ou algumas células tumorais podem apresentar, inibindo então a ativação de células TCD8, inibindo a morte dessas células. Porém, as células NK têm como função perceber a falta deste MHC e induzir a morte dessas células que, porventura, podem ter evadido do sistema imunológico via linfócito TCD8. Portanto, essa célula, uma vez infectada, ela pode então se evadir e não apresentar o peptídeo via MHC de classe 1. Porém, as células alteradas, uma vez infectadas ou tumorais, elas são alteradas e elas expressam algumas moléculas que mostram que essa célula está alterada. Portanto, a célula NK, ela possui dois receptores, um chamado de CAR, receptor de ativação de morte, e um chamado de KIR, que é o receptor inibidor de morte. Se por acaso essa célula expressar a molécula do MHC de classe 1, esse receptor de morte ele vai interagir com a molécula do MHC e vai inibir o receptor de inibição e vai inibir a ativação da célula NK, permitindo assim que as células TCD8 induzam sua função efetora de morte dessa célula. Porém, se caso houver uma inibição da expressão do receptor, não há sinais inibitórios sendo emitidos para a célula NK. A célula NK possui receptor ativador que interage com essas moléculas que mostram que a célula está alterada, então a célula NK ela é ativada e assim ela consegue secretar esses grânulos nessa sinapse imunológica, assim como o CD8 de perfurina, que perfura as células, e de granzinas e granulosinas, por onde elas entram e medeiam então a apoptose dessas células, mesmo com inibição, com mecanismo de evasão, de inibição da expressão da molécula do MHC de classe 2, de classe 1, desculpa. Então, por isso que elas são chamadas de células matadoras naturais. Questão 8. Em relação ao papel dos interferons tipo 1, alfa, beta, letra A, promovem a ativação dos macrófagos que aumentam seu poder microbicida? Não, esse papel é do interferon gama e não dos interferons tipo 1. Interferon gama ou secretado pelas células NK ou secretado pelos linfócitos T. Letra B. São potentes antivirais? Sim, essa é a resposta correta. Os interferons tipo 1, alfa, beta, são secretados por macrófagos e células dendríticas, e muito mais principalmente por uma célula dendrítica específica de um subtipo chamada plasmacitoide ou plasmocitoide, e secretam esse tipo de interferon, tipo 1, alfa, beta, que tem ação antiviral, diminuindo a expressão dos receptores que, porventura, os vírus podem utilizar para entrar dentro das células
e também induzem um estado antiviral de células vizinhas, por diminuição da expressão de receptores que os vírus podem utilizar para infectar essas células. Então, essa é a resposta correta. Letra C. São induzidos na imunidade adaptativa? Eles podem ser induzidos na imunidade inata. Inicialmente, em uma infecção viral primária, sim, seria muito mais uma resposta imune inata, inicialmente. Letra D. São induzidos na resposta imune adaptativa? Não, muito mais numa inata. Em uma infecção bacteriana primária, não, são muito mais específicos para combate a infecções virais. Questão 9. O termo explosão respiratória é definido como: letra A utilização de oxigênio molecular para a produção de energia para a célula fagocítica não é para a produção de energia, e sim para a produção de reativos microbicidas, como mostra a letra B. Então, por meio da fagostoxidase, utilizando o complexo NADPH como cofator, o oxigênio ele é reduzido em reativos microbicidas. Letra C. A utilização do oxigênio molecular para inativação do sistema fagostoxidase? Não, é para ativação do sistema fagostoxidase para a produção dos reativos intermediários de oxigênio. Letra D. A utilização de oxigênio molecular para emissão de pseudópodes e fagocitose? Não, esse evento acontece anteriormente para, assim, esse complexo da fagostoxidase ser ativado. Questão 10. A indução da inflamação ocorre no estágio que compreende o processo inicial agudo, com manifestações locais, de forma uniforme e padronizada, qualquer que seja a natureza do estímulo lesivo, como pela ação de neutrófilos e monócitos sanguíneos ou macrófagos teciduais. Posteriormente, se o agente invasor não for destruído, o processo dá lugar a um cenário inflamatório crônico, com persistência dos processos inflamatórios anteriores associados à ação de linfócitos. Totalmente correto. As células teciduais iniciais ou as células residentes, elas são importantes para iniciar os primeiros eventos do cenário para formar o cenário inflamatório e para o chamamento de células sanguíneas. Se esse agente invasor não for destruído por esse primeiro momento de uma inflamação aguda, realmente vai dar lugar a um cenário crônico, persistência antigênica, e é associada à chegada dos linfócitos. Letra B. Inicialmente por alterações locais, como dilatação dos vasos da microcirculação, aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, com extravasamento de líquido plasmático e formação de edema, diapedese de células para o meio extravascular, aumento da viscosidade do sangue e diminuição do fluxo sanguíneo, podendo ocorrer até uma estase. Isso é verdade. Nós temos inicialmente uma vasodilatação, um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento da permeabilidade, e o extravasamento plasmático forma, então, outro sinal clínico que é o edema, né? Então, a gente tem o vermelhidão, edema, e aí depois um edema celular, com a chegada de células, e realmente podendo ocorrer uma estase por aumento do fluxo sanguíneo, inicialmente, e depois o aumento da viscosidade e posteriormente uma diminuição do fluxo sanguíneo, onde as células elas ficam aglomeradas. Letra C. Há uma resposta contra o estímulo lesivo, seja físico, químico ou biológico. Sim, esse é o primeiro evento, que é a agressão. Liberação, ativação ou síntese de mediadores químicos ou farmacológicos da inflamação de vida curta. Sim, a histamina secretada pelos mastócitos teciduais é um primeiro evento a ocorrer, né, e uma vez degranulado, induz vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. E posteriormente de vida longa, as prostaglandinas. Então, a histamina tem uma meia-vida muito curta e as prostaglandinas são mediadores lipídicos que, uma vez produzidos, mantêm esse estado da inflamação, que são de vida mais longa. Letra D. A atuação da imunidade inata, como pela fagocitose e explosão respiratória, né, pela
produção de reativos intermediários de oxigênio INO, diluição do local-alvo pelo extravasamento plasmático, plasma extravasado, certo? Isolamento ou sequestro, malha de fibrina, até para conter as células naquele local, células imunológicas, o sequestro do agente agressor, e ao final, reparo e cicatrização e regeneração do tecido afetado. Correto. Todas as alternativas estão corretas.